Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui para mais um episódio do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, em Saracuruna. Um podcast que quer trazer aqui num espaço democrático, num espaço livre, num espaço que dê oportunidade para os nossos artistas do território de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense e de todos aqueles que amam a cultura e lutam para fazer com que a cultura seja um instrumento de conscientização e de libertação para o nosso povo, né? Eu quero deixar aqui meu carinho, meu agradecimento, né, pelo sucesso da primeira temporada. Tivemos aí 3 episódios com uma repercussão muito boa, com o apoio e o carinho aí da comunidade artística da Baixada Fluminense, de Caxias, que abraçaram a proposta, apoiaram a proposta, curtiram, tanto lá no YouTube quanto no Instagram. Nós tivemos uma repercussão muito grande. E a gente quer deixar aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento, em nome de todos os coletivos que têm o Onofrevo como casa, né? Tanto o Marimba Literária, tanto o Rock Popular Caxiense, a Batalha do Onofrevo, o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade e a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. A gente quer externar aqui uma alegria assim, muito grande, né? Foi a nossa primeira experiência e a gente tem percebido o quanto as pessoas têm ficado felizes, né? De ver um espaço sendo ocupado, como o YouTube e as redes sociais, com o nosso povo, né? Com a nossa cultura. Isso para a gente é muito importante. E a gente quer deixar um agradecimento especial ao nosso grande apoiador, companheiro, que tem apoiado a nossa luta, não só no Onofrevo, mas em Duque de Caxias e na Baixada Fluminense, que é o professor Celso Pancera, que é um grande apoiador da nossa luta e grande parceiro do Onofrevo. A gente quer deixar nosso carinho aqui e dizer que tudo que a gente vem construindo juntos, com certeza, já está dando frutos e vai dar muito mais. A nossa vida no Onofrevo tem sido bastante agitada e eu quero aproveitar essa abertura desse primeiro episódio, desse primeiro episódio da segunda temporada, né, que seria já aí o 4º do ONOcast, para compartilhar com vocês uma alegria, que é o lançamento do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, um projeto em parceria com a Casa Fluminense, que tem apoiado aí coletivos e instituições na Baixada e no Grande Rio para discutir políticas públicas, e esse é um projeto que tem como preocupação a qualidade do ar, não só no 2º Distrito aqui em Caxias, mas como toda a Baixada que sofre aí com as emissões da refinaria e do polo gás químico. E esse projeto visa reunir a comunidade, o território, os artistas, os líderes ambientais, os políticos, para que a gente consiga pensar e refletir sobre como que isso afeta a nossa saúde. E o lançamento é dia 20 de setembro, às 13 horas, e com todos os coletivos, o Rock Popular Caxiense, a Biblioteca, o Pré-Vestibular e o Marimba Literária, que vai ter a sua feira e vai ter a Feira de Economia Solidária. E falando em Marimba, hoje, no 4º episódio aí do ONOcast, eu recebo aqui Remy Branco e prazer, gente. Cristiano Ludigério. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria, né? O Jim Carrey lá no grande filme aí de Sin City, falando da vida, né? Do dia a dia. E, gente, é um prazer poder receber vocês no ONOcast, o Centro Popular de Cultura Onofrevo. Fica muito feliz de poder receber a história de vocês, de cada um, né? O Remy Branco, ele é quadrinista, historiador, colega também, né, de profissão. Falar nisso, Remy, daqui a pouco eu vou contar para você a experiência que eu tive aí com o seu trabalho lá, com os meus alunos lá no Cangulo, né? Do Sambaquis? No Sambaquis, Maneiro, maneiro. E a gente também está com o Cristiano Ludigério também, que é quadrinista e professor de arte.
um grande nome aqui da cultura de Caxias e da Baixada Fluminense também. É um prazer muito grande poder receber vocês aqui no Anocast para compartilhar um pouco da história, do trabalho e da caminhada de vocês. Vou passar então a palavra para o Remy para poder se apresentar, falar um pouquinho da sua caminhada, da sua formação. Beleza, gente. Então, é até engraçado, né? Porque meu trabalho é muito tributário ao trabalho do Cristiano, ao trabalho da Capa. Fazer um resumo, né? Bom, trabalho com quadrinho. Durante minha formação, né, em história ali, aquele lance, né? Eu sou uma dessas pessoas que cresceu na Baixada Fluminense, mas não conseguia se ver como alguém da Baixada Fluminense, queria sair, queria estar em outro lugar. E dentro da graduação de História, eu tive a oportunidade ali de fazer uma pesquisa com um recorte na Baixada Fluminense, que era aquela região ali de Itaguaí, Seropédica. Então, comecei a exercitar um olhar ali sobre a Baixada Fluminense. Ao mesmo tempo, entrei em contato, né, com o trabalho do Cristiano, do Cabuna, do Genário e do Carpalhal, né, que fazem quadrinhos pensando a Baixada Fluminense, ambientados na Baixada. E aí eu sempre gostei de quadrinho, né? E aí isso me fez redirecionar o meu olhar, né? Me repensar enquanto alguém da Baixada Fluminense, as questões do meu território, por que eu não me via nesse território, quais eram as questões ali. Desenvolvi uma pesquisa sobre a Capa Comics nesse período. E me veio o interesse, né, de, utilizar a história para falar um pouco sobre a Baixada Fluminense através da linguagem das artes, né? Então comecei uma segunda graduação ali e comecei justamente esse trabalho dos sambaquis, né? Que é uma quadrinização sobre a história da Baixada Fluminense, com esse foco nos sambaquis. E assim, né? Eu acho que muito do que eu consigo fazer hoje, né, de atuação na Baixada Fluminense é muito das parcerias que foram sendo feitas, né? Desses vários coletivos da Baixada que a gente foi trocando, foi conhecendo, né? Então tem a Capa Comics, tem o coletivo Baixada Lamba em Nova Iguaçu. Recentemente também comecei a participar do coletivo de Itaguaí, que é o Espaço Educação. Funciona numa comunidade dentro de Itaguaí, ali próximo do centro, com a Gabi Obi, o Dito Bene, Tamiris Dutra, né? É o momento de citar nomes, porque é justamente, né, essas pessoas... Né, fazer justiça. Acho que isso aqui é um espaço, né, para isso. E também foi assim, nessa trajetória foi onde eu entrei em contato com Marimba Literária. Acho que foi a primeira feira literária do Marimba, foi do junho de 2022. Isso, junho de 2022. Então, assim, esse momento, né, para mim de entrada na produção cultural das artes foi esse momento da pandemia, né? Foi o início dos editais, foi, se eu não me engano, quando rolou a primeira Aldir Blanc, e tudo estava acontecendo meio que ali nas redes sociais, e foi nesse finalzinho, foi o contato, né? Um contato direto com artistas da Baixada Fluminense, da área da literatura. Conheci você, conheci a Bela Lopes, conheci pessoalmente o Darlon, né? Vi ali aquele movimento acontecendo em Caxias. Eu sou de Caxias, né? Cresci no 4º Distrito, Vila Canaã. Então foi um movimento de retorno para mim muito, muito importante. Quase que um país independente, exatamente, né, cara? Vila Canaã, né, cara? Exatamente. A geografia faz com que a Vila Canaã seja um território, assim, quase que independente, né, tipo cara? A vila aquele desenho dos dinossauros, o Vale dos Dinossauros, porque fica um negócio ali meio que assim, quase dentro da reserva biológica ali do Tinguá, né? Isolado, só cortado pela Washington Luiz. E aí esse movimento, né, de contato com Marimba Literária, contato com a Capa, contato com a Baixada Lamba, né? Fundei ali também, né, junto com alguns amigos, o coletivo Projeto Embaúba. A gente teve a oportunidade de justamente aproveitar desse lugar privilegiado, que é de estar ali próximo, né, de uma reserva biológica, de repensar a importância de estar nesse lugar. Que é isso, né? Quando a gente pega e repensa o nosso lugar, a gente aprende também a olhar coisas que a gente não via antes, né? Eu pensava no meu lugar como um lugar que não é legal, não é um lugar que eu quero estar. E quando eu voltei a produzir, né, esse olhar, eu pensei, na real é um lugar muito rico, né? A Baixada Fluminense é um lugar muito rico, o 4º Distrito é um lugar muito rico, né? Tá tendo uma experiência, um contato com a Mata Atlântica é uma coisa que fora da Baixada dificilmente eu ia ter. E aí
fui pensando, né, o desenvolvimento desses trabalhos, o trabalho do Samba Kiss, o trabalho com o Projeto Embaúba, com o Max Oliveira, com a Mayra Dias, o trabalho mais urbano, mais pensando a periferia, mais pensando questões de raça e de gênero, com o Baixada Lambe, com o Espaço Educação. Então, assim, minha trajetória é muito esses encontros, né, e esses cruzamentos. Aham. E, o Remy, daqui a pouco eu vou voltar em você. Beleza. E quero falar do Sambaqui, aproveitar para a gente produzir material, porque, cara, isso é muito importante, né? A gente falar do Sambaqui estando em Caxias e na Baixada Fluminense, né? E dessa questão também do decolonialismo que a gente trabalha hoje, né? Dessa importância da identificação com o território. Acho que isso é legal a gente ainda conversar bastante. Mas eu quero passar aqui para o Cristiano Ludigério, né? Grande nome da Capa Comics. E a gente não podia deixar de abrir, né, Cris? Num encontro desse, que os dois me confessaram aqui em off, que é o primeiro podcast, né? É verdade. Então, eu me sinto privilegiado de poder proporcionar isso, né? E eu tenho certeza que toda a equipe aqui do professor Celso Pancera também está muito feliz de receber vocês, né? E do Centro Popular de Cultura no Frevo também, né? De poder compartilhar esse momento. E, Cris, você representando a Capa, a gente não pode deixar de lembrar o nosso grande companheiro João Carpalhal, né, que na verdade fez a gente se aproximar e fazer muita coisa aí juntos, né? Queria que você compartilhasse um pouco da sua caminhada. No meu caso, então, é o meu primeiro podcast de mesa. Já participei de podcast mais gravado via online, né? O Hamilton Cabona, que é da Capa também, já participei do podcast dele, que é Quadrinho Narrativa, né? E alguns outros como convidado também, mas mesa é o primeiro. E o Capa Comics, né, a gente, assim, eu vou buscar um pouco lá de trás, né, lá em 2000 eu participei de um grupo chamado Grupo Estúdio, onde a gente produziu um fanzine de mangá e ia para feiras, eventos de animes na época, né, um famoso aqui que não existiu na época, né, que era o Baixada Anime, né, que acontecia geralmente aqui no Sesc de Caxias, no SESI, aliás. E aí eu fazia minhas histórias com outras pessoas, Wallace de Santa Cruz da Serra, a Silvia lá de Parada Angélica, o Hamilton participava lá de Bebetá, a Simone lá de Xerém, e a Fernanda também participava. Então era um aprendizado assim, de estar produzindo na Vera um fanzine de revista, né? Anos depois, a Capa, né? Eu acabei não ingressando no mercado, né, de desenho, de ilustração. Eu acabei indo para pintura de ônibus. Fiquei uns bons anos pintando ônibus, tá? Pintura de ônibus? Pintura de ônibus. Como assim? Garagem, ia pra garagem de ônibus. Lá dentro das empresas das mesmo. Empresas, né? Então, é que me veio alguma coisa artística na cabeça. Tipo um grafite, uma personalização. Não, era mais técnico também. Então, essas empresas... Teve acho que em 2007, eu trabalhei na Regina. Fiquei quase um ano lá na Regina. Cara, a gente vai descobrindo, né, cara? Esse amarelão, essa pintura nova do amarelo que tá até hoje, né? Amarelo com azul e vermelho, foi um dos pintores, né? Outras, tanto da Baixada, Ponte Coberta, lá do lado de Edson Passos, né? Do estádio, né? De futebol, e outras empresas que participei, né? E aí, em 2010, eu volto para a cultura, né? Consigo ingressar de volta na cultura, né? Através de um projeto chamado Casa Brasil, lá em Bahia. Sim. Que é uma casa de cultura, né? Onde eu entrei como coordenador de multimídia. E ali eu pude desenvolver, voltar, né? No caso, dar aula de desenho, né? Para molecada, quadrinhos. E também aprender outras coisas, como fotografia, edição de vídeo, filmagem. E participando de alguns projetos casuais ali na biblioteca, né? na Casa Brasil, que também tem uma biblioteca lá dentro. Uhum. E aí, nesse processo, ainda durante a pintura, né? Eu comprei um computador e ali eu desenvolvi algumas histórias em quadrinhos com um blog, né? Uma das versões de um quadrinho que eu faço atualmente, né? Saiu ali, né? E aí, na época, já em 2013, um amigo meu, que é vizinho meu, hoje já tá morando no Rio, né? Que é o Henrique Silvério, né? Hoje ele está trabalhando no Rio. Ele
ele me indicou pro Carpalhal. O Carpalhal entrou em contato comigo pelo Facebook. E a gente começou a trocar ideia. Na mesma semana a gente já Na entrou. época que a gente se comunicava pelo Facebook ainda. Sim. E aí o WhatsApp nem existia, né? Aí a gente começou a conversar na mesma semana. A gente já marcou um encontro para começar a conversar, um embrião de ideias. E aí ele puxou, né? A ideia que, por exemplo, a história que eu fazia já era o cenário baseado em Duque de Caxias, né? Que aí como o japonês faz Tóquio, faz a cidade dele, os americanos fazem Nova York, e aí eu fazia Ibaria, como pano de fundo ali da cidade. E aí ele trouxe essa ideia que a gente faria todas as histórias da capa, ou a grande maioria, com um cenário assim, Baixada Fluminense, né? Ou inicialmente ali do Duque de Caxias, e depois com o tempo foi rolando, foram chegando outros artistas de outros locais da Baixada. E em relação à capa, Cris, a gente está na primeira oportunidade do Nocast, e a gente vai falar para um público que talvez não saiba por que Capa Comics, né? E seria legal compartilhar isso. Então, no processo de nomeação de capa surgiu alguns nomes, né? Seria Capa Preta, Capa Comics era uma das opções, que talvez fosse a menos votada, né? Mas ia ser Capa Preta, mas um outro grupo, uma editora já tinha esse nome, né? Aí pediram, não vai ser esse nome não. Aí o Capa Comics foi o nome, mas o Capa ou Capa Preta seria relacionada ao Tenório Cavalcante, né? Sim. E aí o grande político histórico, né? E a gente, através das nossas andanças, ele pode ser um herói, ele pode ser um vilão para muitos, né? Então, há muita mística sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre quem ele foi, né? E a gente introduziu aquilo para um universo meio fantástico, né? A capa, como ter poderes, coisa e tal. E a capa, sim, tem esse símbolo do super-herói também. E aí as cores preto e amarelo, porque a gente não era tão... Não queria contar realmente super-heróis em si, super-heróis... E o anti-herói, né? O anti-herói. Eu prefiro o Detrito. Muito mais interessante, né? O Carpalhal tinha essas ideias. E então foi essa ideia, né? O símbolo que eu tenho aqui no peito, aqui, que é o Detrito, né? Com o logo da capa, né? Mas as nossas cores é o preto, o amarelo e o branco, né? E aí tem mas eu mesmo, eu sempre fui um pouco da área da comédia, né? Do mangá, né? Do cartoon. E aí eu estava fazendo faculdade na época, eu não estava conseguindo fazer uma coisa mais pesada, né? Então dentro do Capa Comics comecei com uma história chamada Polly e Pumpkins, que é uma dupla, são moradores de Imbaria, que eles têm uma banda junto com o baterista Diogo, né? E eles almejam fazer sucesso. Só que as histórias eram histórias geralmente semanais, de uma página só, que contava pequenos momentos da vida daqueles personagens, e com o tempo foi passando, né? A gente foi conseguindo desenvolver, depois de um certo tempo, o Hamilton Cabuna começou a escrever o roteiro, e a gente virou uma dramédia, né? E ia caminhando para um arco, mas infelizmente a gente não conseguiu terminar, né? E aí Mas nisso eu já estava fazendo outras histórias. O João, né, muito criativo, né? Eu desenvolvi uma personagem chamada Sarah, e dali a gente desenvolveu os sintomas do universo, um mundo sem herói. Aí eu entrei no mundo do super-herói da capa, né? Que a gente não trabalhava com o núcleo de super-herói, a gente trabalhava com o núcleo de vilão, né? Que o Carpalhal chegou a criar um universo ali dentro, né? Com outros personagens, como o Detrito, o Não Tão Super, Volto, quem mais? E alguns outros personagens com outros desejos. Só que com o tempo, né, a capa não gerava grana, né? A gente chegou a lançar os gibis, a gente correu muito atrás de patrocínio. Então os primeiros gibis da Capa Comics, Carpalhal, principalmente Carpalhal, ele tinha uma lábia incrível, né? Ele
Mas a capa, ela se consolida como coletivo a partir de quando, Cris? Já em 2013, né? 2013. Que Foi aí bem coincidentemente quando eu assumi a Biblioteca Leonel Brizola, né? Sim, sim. Ali naquele período que a gente também começou a fazer a festa literária Sim. de Duque de Caxias. O primeiro lançamento foi lá dentro da biblioteca. Hoje a gente tem lá dentro da biblioteca, né, da Eu José de Paula, que a gente ajudou a construir, né, fazendo campanha de doação. A gente mesmo doou os próprios gibis para parte do acervo. Depois o acervo foi crescendo também, né? E aí ali se tornou uma segunda casa para a gente. A gente fazia reunião de pauta, quando marcava uma entrevista com jornais ou TV, a gente sempre marcava por ali, né? Porque é um espaço bastante dinâmico ali para se estar, né? Para poder fazer essas coisas bem culturais, né? E o Carpalhal Criativo, né? A gente desenvolveu o gibi, né? Então era um coletivo, tinha vários autores. Então primeiro gibi da capa, né? Que é o Capa Comics mesmo. E aí era eu, Cabuna, e outros autores ali desenhando, escrevendo, cada um com seu estilo e contando pedaços de histórias ali, e também fazia outro desenvolvimento no site também, né? Uhum. Então boa parte de Polypunks está no site da Capa Comics, está lá direitinho. Outras histórias do Detritos estão lá na Capa Comics também. E depois a gente lançou da Capa Comics de 1 a 4, também nesse mesmo, é um mix de vários autores, e depois a gente lançou o gibi solo do Detrito, né? Isso já com Alex Genaro como desenhista principal do personagem. Entendi. E aí, eu lembro. É. O Detrito tá lá na biblioteca. Sim. Pessoal lá. Historiador, Do lado né? de clássicos, né, cara? Uhum. E eu acho que o Detrito, cara, representa muito pra gente. Né? E assim, a gente não vai contar muito, não, Cris, pro pessoal também buscar. Sim, né? por favor. Ainda tá. O site da capa tá ativo, né? Tá ativo. E- Tem outras coisas lá, tem outros lançamentos que a gente tá desenvolvendo, né? Depois que, felizmente, né, o Carpalhal veio a falecer em 2018, né? O grupo, assim, já tava só nós 5, né? Eu, Carpalhal, o Cabuna, Alex Genaro, e mais a esposa dele do Carpalhal, no caso, como produtora, né? Uhum. E ali, depois que o Carpalhal falece, a gente dá uma reduzida no tempo. E aí eu já estava antes, né, a gente já estava conversando com o Carpalhal iria escrever uma história para ele desenhar, e eu voltaria com essa história que ele conheceu lá atrás, que é o Liga Tosca do Super-Herói Fives. Uhum. É uma comédia de super-herói dentro de uma cidade fictícia chamada Fivelândia, que é inspirada em Bahia. E ali, conforme eu vou escrevendo, né, e os personagens também crio eles mais ou menos entre 2002 e 2003, né? Que é uma tentativa meio de cometer bullying contra meus amigos, né? Que não dá certo. Que eles gostam, né? A gente vê. brinco, né? Essa questão do bullying, mas é uma brincadeira. A gente pega rabisco faz um rabisco, esse aqui é você, fulano. Aí que legal, não sei o que. E eu fui desenvolvendo com os anos, né? E aí agora, nessa versão de a partir de 2019, né, que eu começo a desenvolver, na época era politicamente incorreta, né? Agora eu desenvolvo ela mais pra molecada mesmo. Assim, apesar de ser baseado na molecada, muitos adultos gostam, né? Gosta muito. Que vai remeter à infância, as lembranças de moleque. Quem nunca ganhou um balão em Caxias? Sim, E aí vou ter essas identificações locais que a gente tem por aqui dentro da nossa periferia, né? Uhum. Então, a nossa cidade é baixa, né? O super-herói é uma espécie de Homem-Aranha de bermuda, só que em vez de TT ele tem marimbas. Tá? É por isso que a gente se identificou muito com a questão do marimba, né, Cris? E aí marimba, segura a marimba. O personagem fala mesmo, segura a marimba, né? O Wellington, que é baseado no personagem, quando eu faço a animação, ele que faz a voz. E ele tem uma voz engraçada, ele já tem uma voz naturalmente engraçada. E pro personagem casa, né? E aí o Wellington, né? Ele é um sujeito muito engraçado, né? Ele foi baterista de bandas minhas, né? Então, quando a gente se reunia, juntava a Simone, que era vocalista na época, e parecia um show de stand-up, né? Deles contando histórias, assim, era muito engraçado. Era tipo Massacration? Não. A pop rock,
cantava música de anime também. E aí teve uma época que a gente foi tocar música brega. Brega no estilo de rock, né? Aham. Lá em casa a gente faz uma festa chamada Festa Brega. Pô, vocês foram precursores dos Mamonas? Não, Que isso isso? foi depois. A gente tocava até Mamonas também, mas isso já era entre 2008 a Mamonas é 2013. 96, né? É. E aí um caso engraçado do Wellington, né? Tava eu e ele tocando, ensaiando sozinho lá, afinando o instrumento. Aí o Wellington, me acompanha, isso já pra Festa Brega, né? Eu começo a tocar a introdução do Sultan of Swing, né? Tan, 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 taranã, tan, taranã, taranã, tan, 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 tan. Estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem 2 dentes. E ele tacou a cabeça na bateria, começou a rir, foi 10 minutos de riso. E depois a gente tentava ensaiar, não conseguia. Demorou a gente pegar a música, mas depois que a gente fez, a gente começou a inventar outras introduções. Aí botava abertura de Fear of the Dark e de repente tocava Quero vê-la sorrir, quero vê-la... E aí, Pô, Sidney Magal é muito punk, cara. É muito punk. Anos depois no YouTube tem essas paradas, né? O cara que se a gente tivesse gravado isso, podia estar... o pessoal chama meio de mashup, essas coisas assim, né? E aí a gente poderia ter feito isso, mas... E a gente não ganha dinheiro porque a gente tem pudor, às vezes, né, cara? verdade. De fazer certas coisas no YouTube. É. Quem não tem, cara, ganha muito dinheiro aí com monetização, né? Pois é, a gente trabalhava também, não tinha muito tempo para ficar produzindo essas paradas. A gente produzia as paradas durante o intervalo, né? E aí o Liga Tosca vai ter outros personagens como o Valon Man, né? Que é também inspirado em outro amigo. E aí a Motoqueiro Irado. E aí sempre tem uma brincadeira, que é uma paródia, sei lá, de um mangá, de um herói americano, mas dentro desse contexto periférico, né? E aí o Motoqueiro Irado, nas horas vagas, ele é entregador motoboy, entregador de alguma coisa, ou ele é padeiro, né? Que teve uma época que meu colega trabalhou na padaria, né? Então a gente brincava que ele era um padeiro, né? E aí o personagem em si, na vida ele é um padeiro e à noite ele é um super-herói. E aí eu vou brincando com... Nada mais Caxias do que isso, né, cara? Aí Nada mais Baixada. Não, é a Pop Purple, né, que é a personagem feminina, e aí eu trabalho. Os personagens masculinos são toscos e as femininas são poderosas. Aí a Pop Purple, que é uma ninja do fogo púrpura, adolescente, que nas horas vagas é uma cosplay. Olha, é uma cosplay que nas horas vagas é a ninja do fogo púrpura. E aí eu brinco com mangá, tem as minhas inspirações do mangá dentro desse universo, né? E aí, como é um universo baseado em Bahia, né? Eu chamo o local de Fivelândia. E aí eu brinco dentro ali da cidade de Fivelândia, vai ter a cidade vizinha que é Duck de Caxias. Duck de Caxias, E aí a outra cidade é Sheringham. Outra é Saracutico. Essa aí essa é casa. Aí Primavera vira Tia Vera. Tia Vera. Eu tenho uma tia chamada Vera, por causa disso. Aí eu brinco com as nossas localidades e também é um quê periférico, né? Que ela também fica que outras pessoas de outros locais se reconheçam ali naquela parada. Mesmo que, assim, mora num lugar mais privilegiado, como a Zona Sul, mas, assim, vai ter alguma experiência em algum local, geralmente, mais periférico. E aí entende aquela subversão, né? E aí o trem da Liga Tosca, que é o trem Maria Fumaça, que tem... Mas tem essa preocupação da questão de identidade de território, né, Cristiano? Sim. Acho que isso é o grande diferencial da Capa Comics, né, de todos os coletivos que tem essa preocupação de trabalhar a identificação com o território, né, de pertencimento. E antes de passar para o Remy aqui, para ele propor ele aí a questão de falar do sambaqui, dessa própria questão de identificação com o território, eu tenho que fazer as coisas que a gente ainda está aprendendo no YouTube, né? Que eu pedi para você curtir, comentar, compartilhar, né? A gente tem o canal do Onofrevo no YouTube, né? Tem o nosso perfil no Instagram. A gente pede que você siga o nosso perfil lá. Os cortes dos episódios estão no nosso Instagram, @Onofrevo. Não tem como errar. @Onofrevo, você vai achar todos os nossos perfis lá.
O link também está lá no nosso... O link de se inscrever no nosso canal está lá no Instagram também. E apresentar, esqueci de apresentar para vocês o quarto elemento da nossa mesa, né? Que é o Onofrinho aqui, que está sempre com a gente. Criação da nossa artesã, lá do Centro Popular de Cultura Onofrevo, e que é em homenagem ao Onofre Castro, um grande artista de Saracuruna, menestrel, poeta, pedreiro, educador social. O Onofre foi um grande nome nosso, grande apoiador da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, no Cangulo. Foi um grande amigo meu, pessoal, e um grande parceiro na luta pela cultura. E Onofre era parceiro de trabalho do nosso amigo Luiz Bittencourt, que é proprietário da casa onde hoje funciona o Centro Popular de Cultura Onofrevo. Então essa luta ali na região do 2º Distrito começou muito junto com o Onofre e o Luiz Bittencourt, que a gente aqui faz questão de deixar nosso agradecimento, nosso carinho por abrir o espaço onde era a casa dele, em Saracuruna, para receber hoje a nossa Casa da Cultura, lá no 2º Distrito, que é o Centro Popular de Cultura Onofrevo, né? E voltando aqui para o nosso papo, Remy, eu sei que é difícil para a gente como professor, né, de tentar trabalhar isso. Isso que a capa faz, de valorizar, né, o que é nosso, o nosso território, isso é uma luta constante nossa na sala de aula. E falar da nossa história hoje já é difícil. Imagine falar da nossa história no passado, 10, né? 15 mil anos atrás. E outra, de mostrar para eles que isso é importante. De dizer o seguinte, olha, nós temos uma história antes dos europeus aqui. Né? E como que essa história está ligada no nosso dia a dia? E assim, você tem um trabalho sensacional, né, que quadrinizou o Sambaquis. E depois eu queria também que tu falasse dessa questão de quadrinizar, né, que é importante, mas começar aqui com o Remy, de explicar como que foi essa tua proposta de quadrinizar, ela é fruto de quê? De o que é quadrinizar o Sambaquis? Né? Você tem que falar o que é quadrinizar, tem que falar o que é o Sambaqui, porque depois eu vou aproveitar isso na sala de aula, eu vou mandar meus alunos verem o podcast e vou mandar fazer trabalho. Hein? E assim, é sensacional, né, cara, que Tadinhos. hoje... Tadinho. É sensacional porque a molecada hoje pergunta pra gente, tem aqueles debates deles sobre super-heróis, né? Pô, professor, você é Marvel ou você é DC? Eu falei, cara... Eu sou Capa Comics e irmão do Jorel. Fala aí, Remy, o que é isso, cara? Sambaquis e quadrinização. Fala um pouco desse teu trabalho e essa importância cultural e historiográfica, né? É muito isso que você disse, né? Primeiro que, assim, a Capa Comics, ela produz uma visualidade sobre a Baixada Fluminense através de uma Imbarie fictícia, de uma Duque de Caxias fictícia, né? Muitas coisas são baseadas em questões locais, ou lendas urbanas, e eu mesmo gosto de ter essa questão do fantástico, do fantasioso, e aí, mas ainda assim nesse pé no chão dentro do nosso caso. E a gente reconhece, né? A gente reconhece a biblioteca, a gente reconhece os cenários, a gente reconhece as pessoas, e isso que você falou sobre o passado, né? Meu contato de repensar a Baixada Fluminense partiu de um contato com a história da Baixada, né? Com o passado. E aí eu pensei, acho que falta um pouco disso, né? Da gente pensar essa visualidade do nosso território e essa imaginação sobre o passado do nosso território, porque o europeu tem isso com o passado dele, a gente tem isso com o passado do europeu, então a gente pensa o passado do europeu, a gente produz uma visualidade, uma imagética sobre esse passado, né? Como que eles ocuparam o território, como que são as referências arquitetônicas, as referências culturais, as lendas, os mitos, as imaginações, né? As criações. Então, desse duplo movimento, né, do passado da Baixada e da construção de imagem, eu fui procurando, né? A gente deve ter um passado também, né? A gente sabe que a gente tem um passado indígena, mas vamos se aprofundar um pouco nisso. E aí meu movimento foi muito nesse sentido, né? Eu comecei uma pós, né? Uma especialização na IFRJ, Linguagens Artísticas, Cultura e Educação, e aí eu comecei a pesquisar espaços da Baixada Fluminense, entrei em contato de conhecer, né?
porque foi ali na pandemia. Então eu entrei em contato com o Museu Vivo de São Bento, conheci o trabalho da Marlúcia e do Nielson. E nesse período da pandemia, eles estavam fazendo aqueles cursos ali no YouTube, usaram bastante, né? E vão estar aqui no próximo mês. Legal, legal. São pessoas maravilhosas, muito simpáticas. Troquei assim, inicialmente, como foi sobre sambaquis. Quando eu fui no Museu Vivo de São Bento, eu tive a oportunidade de conversar muito com a Marlúcia, uma pessoa muito simpática, né? Minha professora também. Leonel. E agora eu estou sendo orientado pelo Nielson na FEBEF. Estou fazendo mestrado ali em educação. Eu vou receber um puxão de orelha, mas é um nomes grandes, gente. Eu tenho dificuldade com nomes grandes. Por isso que eu aqui, ó, celular. Educação, cultura e comunicação em periferias, né? Se Deus quiser, ano que vem eu tô lá também. Pô, vai ser um prazer te receber lá. E recomendo já a orientação do Nielson, que ele também é excelente, é uma pessoa muito acessível. E aí é isso, né? Eu entrei em contato com a pesquisa dos sambaquis. Eu fiquei impactado, né? Pensar, caramba, a gente tem uma ocupação do território anterior aos portugueses, mas também anterior aos tupinambás, 8 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, né? A gente consegue, pensando nessa datação, a gente consegue pensar que eles conviveram, por exemplo, com os últimos vestígios da megafauna no território. Então, eles tiveram contato com preguiças gigantes, talvez com megatério, né? E a gente tem sítio arqueológico deles, a gente tem, né, os sambaquis, e aí, né, esse momento de explicar, né, sambaquis são sítios arqueológicos dessa população anterior aos tupinambás, que habitaram o litoral atlântico. Eles se localizavam próximos de rios e do Oceano Atlântico, né? E eles deixaram muitos vestígios que eram as conchas, os amontoados de conchas que ficavam próximos ao território onde eles habitavam. Os sambaquis, eles eram utilizados como habitação, eles eram utilizados como cemitério. Então a gente encontra, por exemplo, vestígios. Para além das conchas, que eram alimentos, a gente encontra sepultamentos. A gente tem achado que sepultamentos no Sambaqui do São Bento. Em outros lugares a gente tem, por exemplo, qual é o nome das esculturas em pedra? Não é megalito, eu esqueci o termo agora, mas a gente encontra algumas esculturas, por exemplo, de tubarões, de aves. E a gente tem os instrumentos de uso, né? As pontas, os buracos de marcação do chão, ou seja, eles tinham, embora a gente não tenha o vestígio das habitações, né? A gente tem os vestígios das fundações, então a gente consegue ter, né, mesmo que a gente não tenha uma compreensão total dessa população, a gente tem uma compreensão de que o nosso território também foi ocupado. Mas tudo em volta dessa, digamos, montanha de conchas. Exatamente. O próprio Sambaqui do São Bento, ele é essa montanha de conchas, né? A gente vai ali no bairro do São Bento e a gente tem um morro que foi escavado e a gente encontra ali esses vestígios, né? Muitos, tanto das conchas quanto desses utensílios que eles usavam, esmagadores, facas de pedra, pontas de lança. E aí qual era o desafio, né? Pegar esse conhecimento, né? Já que eu sou historiador e também artista e me interesso pelos quadrinhos, tentar produzir uma coisa parecida com o que a capa faz, mas pensando numa discussão historiográfica, que né? Não apresentar esse passado como uma verdade, mas usar os quadrinhos para fazer uma ponte entre o presente e o passado e produzir provocações, né? Estimular aos leitores que eles consigam visualizar esse passado, imaginar e ao mesmo tempo apresentar que esse passado a gente alcança através desses vestígios que são os vestígios historiográficos, né? Ou seja, a gente não sabe qual é a língua deles, mas a gente sabe algumas coisas a partir daquilo que a gente encontrou. Então a proposta é um pouco aquela primeira aula do sexto ano, que é apresentar. Mas foi exatamente nessa aula que eu apresentei. Foi exatamente construído pensando nisso. Aproveitar e mandar um abraço para meus alunos da Escola Jardim Carneirinho, lá no Cangulo. Né? Está aqui, ó, Remy, que é o cara que fez vocês estudarem sambaqui aí pintando, porque é uma febre agora, né, Remy? É verdade. O sexto ano adora pintar, cara. E quando eles viram o sambaqui, acabou que eu não te mostrei, né, depois, mas eu vou te mostrar. E eles foi exatamente isso que você falou, o primeiro contato com fontes. E eu tô lá no lugar onde é o Cangulo, Remy. A gente está num segundo andar da escola que eu consigo apontar aquela região ali do São Bento? Não, do Ana Clara.
que faz divisa com o Mauá, que a gente consegue ver ali uma mata próxima do rio. Pô, Né? Aí legal. eu consigo falar um pouquinho dali, né? Falo do São Bento. E só deixar um aviso aqui também, Remy. No mês que vem, a gente vai ter um programa específico para falar só do Museu Vivo do São Bento, tá? Aguardem, gente. Aguardem Nielson, Marlúcia, Antônio Augusto, professor Antônio Augusto, só gente de peso, mais gente de peso da historiografia. E fala muito dessa questão da fonte inicial, né, Remy? Foi muito legal, cara. O que você Pô, então pensou, funcionou, né? Funcionou. Eu coloquei em prática e, assim, foi muito bom, cara. Você deu instrumentos pra gente trabalhar com aquilo ali e do jeito que eles gostam, né? Pegar ali e eles perguntaram. Aí eu te pergunto, eu não soube responder. Aí eles perguntaram, mas por que tá preto e branco, professor? Bom, então, a primeira versão preto e branco foi o que eu produzi para entregar como trabalho de conclusão na especialização. Ah, sim. Então, foi tipo assim, foi o meu primeiro quadrinho ali, né? Então, foi um trabalho de produção, né? De aprender a produzir quadrinhos. E foi um trabalho que, assim, né? Aprender fazendo. Aprender, exatamente, aprender fazendo. Então, foi muito... E eu gosto também, tem muitos fatores, né? Primeiro que eu tenho uma influência muito grande do mangá, né? E o mangá ele tem esse lance do preto e branco. Segundo que tinha a questão do tempo também. E terceiro que tem a questão da autopublicação. Que é mais barato. Né? Exatamente, são muitas camadas. E aí já aproveita também fazer falar de um outro coletivo, né? Que é o coletivo Caosmose, que é um selo de publicação independente que na real é um espaço, né? Que ele surge ali junto com os editais da Aldir Blanc, Paulo isso, Gustavo. Aldir Blanc, Paulo Gustavo, muito também com base na experiência do Cristiano, que também se autopublica, e muito inspirado na cultura do Zine, né? Que o Zine ele tem essa proposta, ele tem historicamente uma proposta de ser um movimento de contracultura, de produzir, né, a acessibilidade, eu não sei se seria o termo correto, mas de fazer, né? de fazer as coisas chegarem nas pessoas com baixo custo, barato, e que as pessoas leiam, que as pessoas tenham acesso. Então foi onde surgiu, né, esse selo de publicação independente. E aí, né, foi literalmente, né, eu peguei um edital, nesse edital, para publicar o material, eu comprei a impressora e fui desenvolvendo técnicas de impressão. Então aproveitei, né, todos esses pontos e comecei a imprimir esse material. No começo ali, alguns eu consegui distribuir, eu não tinha tanto recurso, então alguns eu distribuía, outros eu vendia. E a ideia é justamente essa, né? Esse selo não publica só materiais meus, né? Embora, como a impressora está ali comigo, né? Eu vou imprimindo umas coisas minhas, mas a ideia é convidar artistas, amigos, e então tem, para além de quadrinho, né? Tem o Proteína, né? Que foi um zine produzido pela Capa. A turma da Capa ganhou um edital, né? Para produzir, aí a proposta foi fazer um fanzine, né? E foi aberto, assim, não só para quem desenha, mas foi aberto para quem quisesse. Então a gente teve uma desenhista, a gente teve uma música, a gente teve um estudante de psicologia, né? E aí cada um desenvolveu a sua ideia. A galera ali da Capa também desenvolveu algumas coisas ali junto para estar com a galera, né? Então cada um... E aí o rapaz da psicologia, né, que é o Lennon, né, ele fez a temática de psicologia com jogos de videogame. Ah, legal. As gurias, que são ilustradoras, fizeram algo relacionado, uma ilustração, uma apresentando a ideia da futura história em quadrinho dela. A musicista falou um pouco de uma história, de uma música, tá? E a gente da Capa, a gente desenvolveu alguma coisa relacionada ao nosso trabalho que a gente fez, né? No meu caso, eu fiz os meus personagens de uma história minha atual, né? Que é Estadual Arcano, eu fiz romances arcanos, né? Que aí são pequenos momentos, são uma página só, com pequenos momentos aí baseado com uma música, né? Aí uma das histórias que eu fiz foi o bolo, né? E aí eu peguei a música da banda Cake, que é bolo, né, em português, né? E a música é Never There, né? Não estar lá. A pessoa não está lá. Então, aquilo ali, pô, a pessoa tomou um bolo, coisa e tal, e eu fiz o personagem ali
numa lanchonete, esperando alguém, e aí ele levanta e vai embora. Ele tomou um bolo. E a outra é um encontro que uma das personagens tem, de um olhar subindo a escadaria do mergulhão ali no centro de Caxias. E aí aqueles olhares se cruzam e a música é o do Lulu Santos, não, é o Último Romance. Eu gosto tanto de você. Que ela tem essa temática do amor platônico, né? E aí aí ali esse olhar, essa platonicidade, aquele momento que as pessoas se cruzam, mas pode acontecer delas nunca mais se verem, né? Então rola ali dentro. Então fiz 2 pequenos momentos, né? Que de vez em quando eu penso em algumas coisas, ilustrações, em pequenas historietas relacionadas a alguma música que eu gosto. Legal. E aí a oportunidade do Rios, do Instagram, de você poder produzir uma ilustração, né? Fazer como é que é? Speed paint, né? O rabisco gravado, né? E incluir uma música ali durante esse processo do desenhar para mostrar às pessoas, né? Então, ali cada um pôde fazer um pouquinho dentro daquele fanzine, né? Jogar a sua ideia de 1 ou 2 páginas que as pessoas produziram, né? Para poder fazer e ao mesmo tempo que elas conhecem a técnica de produzir uma revista em si. Pô, que legal. E aí, assim, a gente mostra meios de produzir isso manualmente e mostra meios de também produzir isso digitalmente também. Legal. Que aí hoje o acesso a gente pode distribuir com a impressão, tá? E aí a gente pode distribuir de forma gratuita, ou um valor simbólico, ou distribuir um PDF online, né? Esse mesmo tá lá no Instagram da Capa Comics, tem um link e tem link para lá vai ter link para outros histórias, quadrinhos gratuitas que as pessoas podem baixar e conhecer aquelas histórias ali. E o que ajudou muito também nos últimos anos, né? Acho que tanto você, Cris, quanto o Remy falou, que é a questão dos editais, né? Sim. Os editais públicos aí com a retomada do Ministério da Cultura, logo depois que o presidente Lula reassumiu o governo em 2023, isso deu uma alavancada muito grande na nossa área, né? A gente vê aí a literatura e vários setores da cultura retomando o seu crescimento e alcançando onde a gente não alcançava, né? Quando eu fico vagueando pelo Instagram, a gente só vê, né, eventos culturais com o logozinho do Ministério da Cultura, porque a gente sabe que tem ali dinheiro público, né, através dos editais emergenciais pós-Covid ou durante a Covid, né, e agora com a PNAB, que é a consolidação da Política Nacional Aldir Blanc. Isso é muito legal. E eu quero, assim, compartilhar essa alegria de poder ver, né? O meu próprio livro foi fruto de um edital, a 2ª edição, Aninho Pé de Manga Rosa, né? Vários trabalhos aqui que a gente viu acontecer, fruto da Política Nacional Aldir Blanc e dos editais públicos que foram retomados logo depois que o presidente Lula assumiu. Gente, a gente está indo para a última parte do Holocast. Na questão histórica, né? Eu também curto muito essa parada da história, a história da cidade, a história da Baixada. E aí, justamente, uma história que eu curto de conhecer, né? É a história do trem, né? Baixada Fluminense, Magé teve a primeira linha ferroviária do país, né? E aí, em 2007 ou 2008, quando eu estava produzindo a versão daquela época da Liga Tosca, eu fui pesquisar um trem, né? Trem da Supervia, coisa e tal. E ali eu descobri um outro mundo, né? Na época eu também trabalhava numa garagem de ônibus em Areia Branca, lá em Belfor Roxo, e tinha uma estrutura ali que parecia que foi uma linha férrea, né? E aí nessa de pesquisar a imagem, e aí eu comecei a descobrir histórias sobre ali. Aí ele descobri que tinha uma linha férrea que ia da saída de Tinha uma parada ali entre Gramacho e Campos Elíseos que atravessava ali aquela parte. Então, aí eu descobri essa, que saía ali de Belfor Roxo e ia para Xerém. Chegava lá em Xerém, uma ia lá para Xerém e a outra ia para o Garrão, que é a estrada do Rio do Ouro, mas ali tinha outros ramais, como Tinguá, Rio do Ouro.
E aí, onde eu moro, né, passa a linha férrea, que é aquela linha férrea também, é da época do final do Brasil Império, né? A gente tem a estação ali de Maria, que é dita como inaugurada em 1988, né? Então ela é uma estação que já tem lá seus quase 150 anos, eu acho, ou mais. 1888. Já tem mais de 50 anos, tem mais de 160, né? Então, E aí a história passa pela gente, né? E aí nessas minhas pesquisas e tal, depois de uns anos, fui descobrir fazer desenho 3D e algumas coisas eu fui fazendo reprodução. Fiz a reprodução de como era a estação de Xerém, como era antigamente, porque a estação de Tinguá também é muito parecida, é a mesma construção, então fiz a estação de Xerém baseada na de Tinguá. Fiz também Guia de Parcobaíba, né, que foi a primeira Magé, né? estação ali na Praia de Mauá. Recentemente eu fiz a de Petrópolis também. A foto da de Mauá, inclusive, é muito bonita, porque sim. é o trem e o mar assim do lado. O Saracuruna, como era antes dela se tornar uma estação de trem elétrico. Aí tem até um essa vídeo. eu peguei ao vivo. Essa eu peguei. E aí é um 3D que eu uso, né? Assim, a ideia, conforme eu ia construindo o 3D, é fazer um faroeste histórico em 1955, em Duque de Caxias, onde são 4 personagens da cidade, né? Cada um representando os 4 distritos da cidade, né? Aí os cavaleiros dos 4 distritos, que seria uma coisa meio Tarantino, que mistura ficção com realidade. E aí, por exemplo, teria o Tenório Cavalcante, o Homem da Capa Preta, como agente do caos, né? Seria não sei se a galera curte GTA. É um personagem que te guia pelas missões, né? Te dá o norte para você cumprir aquela missão. E aí teria outros personagens, como o Gomeia também, fazendo a participação ali bem pontual, mas seria centrado nesses personagens principais. E aí, 1955, aí em Caxias ainda meio rural, é uma cidade que está começando a se industrializar. E aí calhou de ser também o 1955, o ano que o Marty McFly volta no tempo, no De Volta ao Futuro, né? Já pensou ele parar em Dallas City? De repente eu boto ali no cenário um DeLorean ali no fundo ali, escondido com alguma coisa, só para ilustrar, mas assim, as nossas cidades têm muitas histórias interessantes. E tu falar em trem, Cris, me lembrou também que numa edição da capa vocês fizeram... Tem gente com fome, né? Do Som na Tem gente com fome. Sim, na primeira. Foi na primeira, né? Depois eu levei Eu li aquilo, eu abri e vi aquela primeira história, caramba. Eu levei a reprodução, foi desenhada pelo Hamilton Cabuna, né? A ideia do Carpalhal de trazer o poema, né? E o Hamilton desenhou ali magistralmente, né? Ficou bem bonito, né? E aí depois eu pude pegar o arquivo, imprimir em fotografia e levar lá. E o quadro tá lá na Biblioteca Nacional da Trindade. Legal. Tá lá exposto, bonito. E aí junto com vários desenhos de artistas que também doaram pra gente lá, como a família Trindade e tudo mais. Sim. E aí tem essa questão história em quadrinhos, né? Casa muito com essa ideia, né? De pertencimento local e de relembrar essas histórias que nem todo mundo conhece, né? São memórias que se deixar, se perde. Mas assim, é bom ter essas pessoas que vão contar. A gente ouve essas histórias. Para isso que tem Cristiano, tem Remy, tem o Coletivo, tem o Marimba, tem a Capa Comics. Pois é, eu ia tocar justamente... registrar e tudo isso e não deixar né, perdido, né? Isso é muito importante. Gente, a gente está indo para o final desse episódio do Onocast. Quero aproveitar esse final, né? Vou anunciar aqui em primeira mão aqui, né? A entrada do Remy? A entrada do Remy na Capa Comics. Agora o Remy é um Capa Comics. Isso aí. Daqui a pouco tô botando a nossa nova companheira também, a Loma Rodrigues também. Que legal. Também então esse anúncio é oficial, né, Cris? Foi aluna do Alex Genaro num curso de desenho. Ela também se encanta com o nosso projeto. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo. Chegamos a convidar ela e o Remy basicamente ao mesmo tempo, né? Que legal. Bom que eles aceitaram. E aí a gente tá com alguns projetos novos, né? A gente já manda lançar, aí, né? Essa questão, né, dos editais, assim,
A gente, como capa cômica, como artista, a gente tem dificuldade na escrita de editar, então a gente sempre precisou de produtores. E aí eu convidei o Remy, né? O Remy atendeu a gente, casou ali com o Hamilton Cabuna de estar escrevendo esses projetos pra gente, né? Tá podendo estar concorrendo nesses editais juntos, né? Ele também é produtor já há um tempo, então ele tem mais experiência em relação à escrita de editar, né? A gente já participou no passado de vários editais, mas sempre teve um produtor. E o Hamilton Cabuna, né? Ele fez um curso de edital, né? de escrita de edital, né? E a professora falou que o artista ele não tem que escrever, ele tem que produzir. E aí, mas bom que a gente tem o artista que produz também, né? Produz e escreve, na realidade, né? A gente tem que sinta-se introduzido, então, na Capa Comics, Remy, e já faça suas considerações finais aí. Quero agradecer, Remy, Cristiano. É um prazer poder receber vocês no ONOcast. E a gente vai publicar esse episódio antes do dia 20, né? E eu quero que vocês estejam com a gente no dia 20 lá. No projeto tem alguma coisa no Água no Frevo, por favor. Vou aproveitar, tentar costurar isso um pouco e já aproveitar e falar da proposta minha lá, né? Uhum. Eu acho que pensando a área da literatura e das artes gráficas, mas principalmente, né, das publicações, a gente está num momento que a gente precisa se preocupar, né, o artista gráfico, o escritor, o literato, o quadrinista, com formação de público, né? Então, espaços como Marimba Literária, coletivos como Capa Comics, e também já aproveitando para citar, né, o trabalho que o Marcos Maciel faz na Biblioteca Getúlio Cabral, de leitura, de levar material, de levar autores, mas também de fazer com que as crianças leiam. É um trabalho também feito nesse espaço Educação lá em Itaguaí. É um espaço também que o coletivo Caosmose tenta fazer. Então a ideia, e aí voltando, né, para o Caosmose, a ideia é pegar esses diversos trabalhos de amigos, artistas, né, não só quadrinhos, mas literatura de cordel, exposição, né, o catálogo expositivo, como aconteceu com a do artista Max Oliveira, como aconteceu com a exposição de outros amigos, conto, roteiro, de audiovisual, pegar todo esse material, transformar em zine e fazer um rolê que a gente chama de Zineteca Itinerante Caosmose, que tá rolando um evento de cultura, tá rolando uma feira, tá rolando um slam, pegar esse material, fazer um material de baixo custo mesmo, impressão caseira e distribuir. Porque às vezes também, né, o material que a gente produz, ele é um material que, se a gente for ficar pensando num tipo de acabamento de gráfica, ele sai caro para a gente não consegue distribuir esse material, não consegue dar vazão, as pessoas não leem, e a gente está inserido dentro de uma cultura que as pessoas já não valorizam aquilo que a gente mesmo faz. Eu mesmo já estive nesse lugar. Então, a ideia é justamente, beleza, levar esse material, né, e distribuir para que as pessoas possam pegar, possam levar para casa, possam levar para outras pessoas. A ideia dos sambaquis, felizmente eu estou conseguindo chegar nesse lugar onde eu posso conseguir imprimir esse material, distribuir, mas também fazer isso com outros materiais, de amigos, de artistas, seja o Zine Proteína, seja o trabalho do Ditubene e da Nani de literatura de cordel, seja de trabalhos de diversos outros amigos. Então, minha proposta lá vai ser muito essa, né? Legal. Pegar esses zines, levar para o espaço e distribuir para que as pessoas conheçam, para que as pessoas leiam, para que as pessoas levem para casa. E aí também, citando só mais um coletivo, né? A Escola Popular de Arte também, onde eu já faço esse trabalho de distribuição. E é isso, né? A gente precisa que as pessoas conheçam o que a gente está produzindo, que elas tenham principalmente acesso, e felizmente os editais eles estão possibilitando que a gente consiga fazer, que a gente consiga executar, que a gente consiga fazer, que a gente consiga distribuir e que as pessoas consigam ter acesso. Legal. Remy, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mais alguma consideração? Fiquem ligados aí, novidades em breve no Capa Comics, tá? Tanto Instagram, Facebook, e a gente vai estar anunciando para lá. A gente tem 2 projetos para o próximo ano, primeiro semestre, né? De lançamento de gibis novos, né? Então a gente vai entrar em campanha também com o Catarse. Então, quem quiser apoiar. Spoiler. Spoiler? Qual o nome do quadrinho que a gente vai fazer? Dimensão Baixada? Dimensão Baixada. Dimensão Baixada. E a primeira parte, Estadual Arcano. A gente vai terminar
dar um mesinho e começar outro, que a gente tem que entregar os gibis, mandar pro correio, essas coisas assim, e depois a gente vai começar o outro já em seguida para a gente tentar viabilizar esses trabalhos, né? E Legal. Liga Tosca, número 2, pro final do ano que vem. Legal. É um trabalho para fazer. Gente, valeu. Obrigado. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Reni. Foi um prazer poder receber vocês aqui no Anocast. Fiquei nervosão, mas deu pra acontecer. Queria agradecer mais uma vez, né, a você que acompanhou aqui esse episódio do Anocast. Agradecer o carinho que a gente tem recebido de todo mundo, falando da qualidade, do conteúdo. Agradecer toda a equipe aqui mais uma vez, dos estúdios do nosso amigo e companheiro e apoiador, professor Celso Pancera. Agradecer os coletivos do Centro Popular de Cultura Ano Frevo, né, e terminar mais uma vez o episódio com o nosso texto, que a gente sempre termina, o verso Epidemia, do poeta do Gueto Chabás, que diz o seguinte: é a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Obrigado. Segue a gente lá no Instagram, @nofrevo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.